Continuando aí o nosso assunto, né, teoria geral das nulidades, vamos falar agora sobre os princípios relativos às nulidades. Então a gente precisa aprender e entender esses princípios aí, porque se não compreender esses princípios vai ficar difícil depois conseguir identificar se um ato é nulo ou se não é nulo, né? Então, quais são os princípios informadores das nulidades? Aqueles princípios basilares, aquelas peneiras. Se não passar por todos esses princípios, não é nulidade. Então, para ser nulidade, tem que passar por todos eles. O primeiro desses princípios é o princípio da tipicidade das formas. O princípio da tipicidade das formas, ele prevê aí, ou quando a gente fala em tipicidade, a gente lembra lá de direito penal 3, né, melhor, direito penal 1, teoria do delito, né, teoria do crime, lá no terceiro semestre, fato típico, ilícito e culpável. Bom, aqui não tem a ver com crime, na verdade a tipicidade das formas tem a ver com o modelo legal que é prescrito pela lei. Tipicidade, então, tem a ver, ou pelo menos a tipicidade formal lá no direito penal, né? Mas aqui também tem a ver com a expressa previsão legal. Como é que esse determinado ato processual que eu vou praticar aqui, ele está previsto na legislação? Como é que a legislação prevê aí que ele seja praticado? Qual é a forma prevista em lei para esse ato processual? Então, a primeira coisa aí, para ser nulidade, tem que ferir a tipicidade das formas, ou tem que ferir o modelo típico legal, ou seja, tem que fazer de forma diferente da que está prescrita na lei. Na lei está prescrito, tem que passar por essa estrada. O juiz faz um atalho, o promotor faz um atalho, o delegado faz um atalho. Feriu, já passou pela primeira peneira. Porque se fizer igualzinho está na lei, está tudo bem. Quer dizer, nem sempre, né? O STF anda soltando umas decisões aí que a gente fica de cabelo em pé, sem saber o que fazer, né? Mas vamos ver aí quais são as outras, né? Então, a tipicidade das formas tem a ver com a expressa previsão legal. A afronta a essa previsão legal pode gerar nulidade. Por isso, eu preciso conhecer exatamente qual é o procedimento que o processo deveria percorrer. Porque se o juiz, se o promotor, se o delegado se desviar desse caminho, passou pela primeira peneira. Então, nós vamos avaliar se passa pelas demais para ver se é nulidade ou se não é nulidade. Só lembrando que eu deixei para vocês aí um trechinho do livro do Vicente Greco Filho, que o Vicente Greco fala que a forma prevista na lei, ou a lei que prevê como é que o determinado ato deve ser praticado, é o mecanismo que visa compelir os sujeitos do processo ao cumprimento do modelo típico legal. Ou seja, é a lei que obriga o juiz, o delegado, o promotor e o advogado a praticar o ato daquela determinada maneira. Né? Bastante interessante aí esse ponto de vista. Segundo princípio é o princípio do prejuízo, está aí no artigo 563 do Código de Processo Penal, e tem um brocardo que você vai encontrar bastante aí nos livros. Pas de nullité sans rien. Pas de nullité sans rien. Ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Então, além de ferir, além de praticar o ato em desconformidade com a forma prevista em lei, ou seja, a lei previa de um jeito, o delegado, o promotor, o juiz ou o advogado fizeram de outro jeito. Passou pela primeira peneira, mas ainda tem que passar pela segunda. Ou seja, mesmo tendo ferido a forma prevista em lei, mesmo tendo descumprido a forma que a lei previa, mesmo tendo feito diferente do que a lei dizia que deveria ter sido feito aquele ato, só vou declarar nulidade, ou só haverá nulidade se essa falha trouxer prejuízo a alguém. Se essa falha não trouxer prejuízo a alguém, eu não reconheço a nulidade. É a segunda peneira que eu preciso passar. A primeira peneira, portanto, é a forma prevista em lei. Todo ato tem uma forma que deve ser praticado e o juiz, o delegado, o promotor escorregam nessa forma. E o segundo princípio é o princípio do prejuízo. Desse escorregão,
desse atalho tem que trazer prejuízo a alguém. Sem prejuízo, não há nulidade, né? O exemplo que eu deixei para vocês aí é da testemunha abonatória, né? O juiz indefere o depoimento de uma testemunha abonatória. A testemunha abonatória é aquela que não sabe nada sobre o fato. Ela não viu, não ouviu, não estava lá no dia. Ela só vai lá para dizer que o acusado ele é gente boa, é bom pai, é bom filho, é bom vizinho, é bom sobrinho, é bom empregado. Isso aí vai refletir aonde? Vai refletir na dosimetria da pena. Tá, o juiz deveria ter ouvido a testemunha de defesa. O juiz não ouviu, feriu a forma prevista em lei. Porque a lei diz que a defesa tem direito de arrolar suas testemunhas e de ouvi-las. Bom, mas se era uma testemunha abonatória, que visava, portanto, deixar a pena base no mínimo. Se o juiz deixar a pena base no mínimo, mesmo sem ter ouvido essa testemunha, apesar de ter ferido a forma, houve prejuízo? Não. Se a resposta é não, então não há nulidade, não passa pela segunda peneira. Então, para ser nulidade, o juiz precisa tomar um atalho, fazer de forma diferente da que a lei prevê, e segunda peneira. Esse atalho tem que trazer prejuízo. Sem prejuízo, não há nulidade. Terceiro princípio é o princípio da instrumentalidade. Bom, o processo penal ele não tem um fim em si mesmo. O processo penal ele visa servir ao direito penal. Né? Como é que eu chego ao cumprimento da pena? Alguém que matou alguém, como é que eu levo ele para o presídio para cumprir a pena? Através de um processo, através de um passo a passo. Então, o processo penal é o instrumento de aplicação do direito penal. E então ele não tem um fim em si mesmo. Então, eu não posso ficar me apegando excessivamente ao processo e prejudicar o direito. Então, o princípio da instrumentalidade está previsto lá no artigo 566 e no 572. E ele diz o seguinte, duas coisas. Não se declarará nulidade de ato que não influiu na apuração da verdade ou na decisão da causa, artigo 566. E também não se declarará nulidade de ato que, mesmo praticado de forma diversa, mesmo tendo ferido a tipicidade, mesmo tendo pego um atalho, atingiu a sua finalidade, chegou ao seu destino. Né? Então, o primeiro exemplo aí é uma testemunha de fala estrangeira. O juiz pode ouvir a testemunha de fala estrangeira sem intérprete? De regra não, o juiz deve nomear um intérprete, mas aí chega lá, a testemunha é russa, o juiz sabe falar russo, o juiz fala, não, eu sei falar, não preciso de intérprete não, eu mesmo vou traduzir esse negócio aqui. Aí o juiz faz aquela audiência, ouve aquela testemunha sem intérprete. Está errado. Ele deveria ter nomeado um intérprete. Porém, essa testemunha não sabia de nada, não viu nada, não ouviu falar nada e, pior, nem conhecia ninguém. Por um engano, o nome dela foi constar lá no processo. Ela não sabia de nada, não conhecia o acusado, não era nem abonatória. O depoimento dessa testemunha feriu a forma prevista em lei? Feriu. Deveria ter sido feito com intérprete. Porém, vai influir na verdade da causa? Vai influir na decisão? Não, a testemunha não sabe de nada, não viu nada, nem na dosimetria da pena não vai influir. Eu vou anular essa audiência só por causa disso? De jeito nenhum. E o segundo o acusado não é intimado para a audiência. Aí ele tem que ser intimado para vir na audiência. Ele não é intimado. Está errado? Está errado. Feriu a forma prevista em lei que diz que ele tem que ser intimado. Porém, mesmo assim ele ficou sabendo da audiência, o advogado dele falou, a testemunha falou com ele, ele foi lá no dia da audiência. Feriu a forma prevista em lei? Feriu. Mas atingiu a sua finalidade? Atingiu. Qual que é a finalidade da intimação? É trazer o réu até a audiência. Se o réu está na audiência, ótimo. Resolvido o problema. Toca para frente e não há que se falar em nulidade. Princípio da lealdade. Esse princípio aqui é muito importante. O que diz esse princípio? Artigo 565, a primeira parte do artigo 565. É um brocardo que a gente logo cedo já conhece. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Então, eu que provoquei a nulidade não posso me beneficiar dela. Senão, né,
a defesa ia plantando nulidades durante todo o processo só para lá no STF falar, tudo nulo. Não. Se a defesa concorreu ou se a defesa realizou aquele ato nulo, ela não pode se aproveitar dessa nulidade. Então, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Quem dá causa à nulidade ou de alguma forma concorre para essa nulidade não pode se beneficiar dela. É isso que diz o artigo 565, parágrafo, ou melhor, primeira parte, né? Próximo princípio é o princípio do interesse. Esse princípio, como regra, diz o seguinte, que somente a parte interessada é que pode arguir a nulidade, é que pode pleitear a nulidade. O que é isso, parte interessada? É aquela que teve prejuízo, é aquela que sofreu uma perda, é aquela que foi sucumbente. Ou seja, para a defesa, por exemplo, a defesa foi condenada, ainda que numa pena branda foi condenada. Teve alguma condenação, perdeu alguma coisa. Eu queria todo o bolo, recebi uma parte do bolo. Eu tenho interesse em recorrer? Tenho. Para tentar alcançar a outra parte do bolo. Então, eu tenho interesse. Se eu não tiver interesse, se aquilo ali não me interessa, não vamos reconhecer a nulidade, né? Por exemplo, lá no plenário do júri, o promotor faz alguma coisa que é nulo. Por exemplo, ele usa o fato do réu estar algemado como argumento de autoridade de que ele tem que ser condenado. Ele fala, tá vendo? Isso é um animal, tá algemado porque é perigoso. Então, jurados, eu peço que os senhores condenem esse animal para ele ficar enjaulado. Não pode fazer isso, o artigo 478 do CPP diz que não pode. Mas no final o réu é absolvido. Eu vou reconhecer essa nulidade? Óbvio que não. Qual que é o interesse que ele tem? Ele foi prejudicado? Cara, o cara foi absolvido. Eu não tenho interesse nenhum em provocar a anulação daquele julgamento e botar ele para um novo julgamento, se naquele julgamento ele foi absolvido, ele atingiu o maior benefício que podia ter sido absolvido. Agora, esse princípio tem exceção? Tem. O Ministério Público, além de ser parte no processo, ele também é fiscal da lei, né? O artigo 129 da Constituição, 257 do Código de Processo Penal, fala dessa dupla função do Ministério Público, autor da ação penal e fiscal da lei. E como fiscal da lei, o Ministério Público pode sim arguir nulidade que interesse à defesa. O Ministério Público, como custos legis, fiscal da lei, ele pode sim. E além disso, uma outra exceção é que as nulidades absolutas o juiz pode reconhecer de ofício, quer dizer, ninguém nem precisa arguir, ninguém nem precisa requerer a nulidade absoluta. Por quê? Porque se o juiz pode reconhecer de ofício, ninguém precisa falar, então não precisa nem demonstrar o interesse. Então, duas exceções aí, né? A nulidade absoluta de ordem pública, que o juiz pode reconhecer mesmo sem ninguém pedir, e o Ministério Público, como custos legis, como fiscal da lei, pode arguir nulidade que só interesse à defesa. Princípio da causalidade. O que é que diz o princípio da causalidade? O princípio da causalidade, ele tem a ver aí com os atos ou a sequência de atos processuais. Todos os atos no processo, eles visam a sentença. Eles visam chegar até o fim. Bom, a questão é, sempre que um ato for contaminado, todos os outros atos posteriores serão contaminados também? Essa, na verdade, ou esse é o ponto discutido aqui. Só porque lá na audiência aconteceu alguma coisa errada, toda a audiência está contaminada? Eu tenho que refazer tudo de novo ou não? Bom, o princípio da causalidade, ele diz aí que tudo aquilo que tem dependência com o que é nulo, tudo aquilo que depende do nulo também é nulo. Agora, essa dependência ela não é cronológica, ou seja, não quer dizer só porque aconteceu depois teve uma nulidade. O que aconteceu depois da nulidade não necessariamente estará nulo. Essa dependência tem que ser lógica e não cronológica. Como assim
dependência lógica. Imagine o seguinte: a regra numa audiência é que eu ouça todas as testemunhas de acusação. Depois que terminou de ouvir as testemunhas de acusação, eu ouço todas as testemunhas de defesa e, por fim, interrogo o acusado. Uma testemunha não ouve o depoimento da outra. Então imagine a seguinte situação: eu ouço lá, tenho 5 testemunhas de acusação. Eu ouço 4 testemunhas de acusação. Aí, por alguma falha lá na assessoria do juiz, ao invés de chamar a 5ª testemunha de acusação, eles já chamam a primeira de defesa. Ninguém percebe ali na hora, ouve essa testemunha de defesa, aí quando sai lá fora para chamar a próxima testemunha, que eles veem, tinha uma testemunha de acusação aí que a gente não ouviu. Quer dizer, vai anular toda a audiência? Não, vai lá, chama essa testemunha de acusação, ouve ela. O que é que vai anular para trás? Só vai anular aquela testemunha de defesa que foi ouvida fora de ordem. Anula o depoimento daquela testemunha de defesa e, depois que terminar de ouvir a testemunha de acusação, ouve de novo aquela mesma testemunha de defesa. Ou seja, como uma testemunha não ouve a outra, o fato de ter invertido a ordem lá dentro, por si só, não anula a posterior. Não existe causalidade lógica em anular o depoimento posterior só por causa do depoimento anterior, se um não ouve o outro. Então a testemunha de defesa que foi ouvida fora de ordem anula aquele depoimento, é como se ele não tivesse existido, chama ela lá de novo e faz novamente uma audiência só para ouvir ela. E supre essa nulidade. Tá? A da Pellegrini, Greenover, ela tem uma dica muito interessante aí com relação às nulidades. Ela diz o seguinte: os atos da fase postulatória, de regra, anulam todo o processo. Então, a nulidade na sentença ou a nulidade na citação, de regra, contamina todos os outros atos processuais. Agora, as nulidades da fase instrutória, como esse exemplo que eu dei aí, inversão da ordem dos depoimentos das testemunhas, de regra, não anula tudo o que vem depois. Só anula aquele trechinho, repete só aquele depoimento, no caso do exemplo que eu dei para vocês. Tá? Esse, então, é o princípio da causalidade. Bom, o próximo princípio, ele é um princípio da causalidade, só que visto de outro aspecto. Então, se o princípio da causalidade ele fala que eu vou anular todos os atos que dependam logicamente do ato anterior nulo, então quer dizer, eu só vou anular aquilo que foi contaminado. O princípio da conservação dos atos é a mesma coisa, só que olhado de um outro ângulo. O princípio da conservação dos atos está olhando de lá para cá. A causalidade eu só vou anular aqueles atos que dependam desse ato nulo. O princípio da conservação dos atos diz o seguinte, é o reverso. Ou seja, tudo aquilo que não depende do ato anterior nulo vai ser mantido. Então, se na causalidade eu olho tudo aquilo que foi contaminado deve ser anulado, no princípio da conservação dos atos tudo aquilo que não foi contaminado deve ser mantido. Simples assim. Princípio da causalidade. Tudo aquilo que foi contaminado pelo ato anterior deve ser anulado. Princípio da conservação dos atos. Todos aqueles atos que não foram contaminados pelo ato anterior devem ser mantidos. Vamos fazer uma pausinha aqui para que o vídeo fique mais fácil para carregar e vamos para um terceiro vídeo aí para terminar o nosso conteúdo.